Falando da capital, né? Belo Horizonte completa hoje 126 anos. Você sabia que dá para contar a história da capital observando a evolução do comércio? Desde o início, a cidade se destacava pela variedade de produtos disponíveis e a expansão acompanhou o crescimento do município. O repórter Gabriel Rodrigues visitou uma exposição que mostra essa trajetória. Em comemoração ao aniversário de BH, a gente veio conhecer o Ponto Cultural CDL, que fala um pouco sobre a história da cidade do ponto de vista do comércio. Quem vai guiar a nossa visita é a Lidiane Toches, que é superintendente da CDL, e já começa falando o seguinte pra gente: dá para acompanhar essa história toda, esses 126 anos, com base no comércio? Como é que é isso? Com certeza, Gabriel, a gente está aqui com o Ponto Cultural CDL, né, representando toda essa história da cidade à luz do comércio e serviço, porque, na verdade, o nosso PIB é representado por esse segmento, 70% da nossa economia. Então, a gente conta essa história de Belo Horizonte, né, valorizando a memória, valorizando os acontecimentos ao longo do tempo, as inovações ao longo do tempo, realmente para poder abrir para toda a comunidade. Quero conhecer essas curiosidades. Começo explicando o seguinte: tem uma parte aí que fala sobre o mundo, outra específica sobre BH e sobre o comércio. A gente vai focar em BH, mas dá para ter um panorama mundial sobre cada época, né? Com certeza. Aqui a gente tem, né, uma linha do tempo desde a criação da cidade, né, quando ainda nem era Belo Horizonte, e a escolha, né, de Belo Horizonte, do local, e a gente vem setorizando aqui por décadas o que estava acontecendo de mais importante no Brasil, no mundo, no comércio e em Belo Horizonte. Desde 1900 a cidade já é conhecida com força pela quantidade e a qualidade do comércio local? Sim, em 1900 a gente fez todo um estudo, né, em relação a essa questão. Historiadores, a gente fez um trabalho muito intenso em relação a isso, e a gente identificou que em 1900 a gente já tinha uma diversidade muito grande, né, uma pluralidade grande na cidade, com diversos segmentos que representam a atualidade. Vamos continuar seguindo aqui, ó. Estamos passando para 1910, tem bastante coisa, inclusive uma outra curiosidade em relação à visita dos reis da Bélgica aqui na capital. Foi bem marcante, né, o que deu origem ao acordo comercial da Belgo-Mineira na época, e a gente realmente assim preparou a cidade para poder recebê-los, né? Foi muito intensa a preparação da Praça da Liberdade. Tem até uma curiosidade, né? Porque não ia ficar pronto todo o gramado da região e as pessoas na época elas fizeram uma plantação de alpiste lá, e o rei ficou tão impactado que ele pediu um recorte desse gramado e levou para a Bélgica. É porque estava em terras mineiras e por aqui até o alpiste acaba sendo mais vistoso, acaba despertando o interesse em quem vem de fora. Outras curiosidades aí em relação à capital estão, por exemplo, ali, né? Esse aqui é panfleto de publicidade da época? Exatamente. Olha que bacana, 1921, como que era feita a publicidade na época, né? Era através de cartões. Então você vê aqui a joalheria, né, recortada, e diversos recortes realmente de empresas, né, antigas que faziam a publicidade da região. As publis da internet, na época que não tinha internet, eram assim. Outra coisa que eu achei interessante está aqui, ó, em 1924, e está relacionada a um símbolo da capital mineira, que é a Praça 7, que na época não se chamava assim, né? Chamava Praça 12 de Outubro. É uma curiosidade, muitas pessoas não sabem, né? Mas a Praça 12 de Outubro, ela foi inaugurada em 1924, e quando aconteceu realmente, né, dela se transformar a Praça 7 de Setembro e ter essa pujança política, né, que realmente caracteriza a nossa cidade. Um ano antes, 1923, olha que foto histórica mostrando como é que era o busão naquela época. Se hoje vocês estão achando que está lotado, imagina nessa foto aí, ó, já estava lotado desde essa época, mas é muito bonito a gente olhar para o passado e tentar perceber como que a gente pode continuar evoluindo para melhorar a situação da nossa capital. E aí a gente vai acompanhando uma série de fotos e registros históricos, acompanhando a evolução da cidade, do comércio, e a gente chega nesse outro ponto que me chama bastante atenção, 1937, 10 andares esse prédio aqui que chamava Ibaté, e na época era o maior da capital mineira? Era o nosso arranha-céu da época, né? 10 andares, foi considerado realmente assim como uma grande inovação na época, e marca aí, existe até hoje, né, a evolução da cidade durante esse tempo. O que não existe mais hoje em dia é essa padaria aqui, que eu quero saber qual que é a importância dela para a nossa capital.
Padaria Savassi, né? Ela foi tão importante na época que ela deu origem a essa região que é tão valorosa, né? Um comércio tão importante para Belo Horizonte. Vamos continuar seguindo então, ó. Passamos por 1940, 1950, a cidade foi evoluindo, crescendo, se desenvolvendo e o comércio continuou acompanhando essa evolução também, gerando emprego, renda. Sim, a gente tem aqui exemplares, né, de mapas, de equipamentos, máquinas registradoras, máquinas etiquetadoras, né, para quem lembra aí da época da inflação, como que era a temida máquina, né? A gente tinha que correr antes dela para pegar o produto para realmente não ser etiquetado com um novo preço. Agora, daqui para frente, eu imagino que as pessoas vão lembrar mais década de 90, anos 2000, 2010, só que não para por aí não. Do lado de cá, desse ponto cultural da CDL, foram colocados repartições, na verdade, né, que contam pedacinhos de cada história da capital, Praça 7, Savassi, Venda Nova. Eu queria que você aproveitasse para convidar as pessoas e falasse qual que é a importância de elas verem isso aqui de perto e entenderem a história da cidade em que elas vivem. Bacana. Aqui, na verdade, é uma área afetiva, né, que se conecta realmente com o sentimento da população, demonstra um pouco para os nossos visitantes como é ser Belo Horizontino e a gente traz um recorte de cada área importante da cidade. E a gente abre esse espaço todo, né, que é o espaço de visitação gratuita para toda a comunidade, realmente para que a gente possa estar valorizando a nossa cidade. Visitem, aproveitem a cidade depois de conhecer aqui, acabem indo nesses espaços de verdade, porque a cidade é nossa, a gente tem que ocupar e parabenizá-la por toda essa evolução, além, claro, de pedir para que a gente continue crescendo sempre. O que você deseja para BH? Feliz aniversário, né? E muitos anos aí de vida longa para todos nós. Valeu, parabéns BH! A exposição está no Ponto Cultural CDL, que fica na Avenida João Pinheiro, número 495, bem ao lado ali do antigo prédio do Detran. A visita é de graça, hein? Pode ser feita de terça a sábado. Tem visitação livre das 10 da manhã às 4 da tarde ou guiada das 10 da manhã às 2 da tarde.